E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wallace Cordeiro. Eu estarei trabalhando com vocês o conteúdo de geografia. Sejam muito bem-vindos, tá? Espero que esse ano seja muito proveitoso, que possamos aprender muito, né? Essa disciplina, que não só disciplina, né? É uma ciência e que vai nos ajudar muito a compreender melhor o mundo que a gente vive, tá bom? Então, já deixei meu nome aí no cantinho, né? Para vocês estarem observando esse nome aí um pouquinho diferente, né? E vamos lá. Nossa primeira temática, né? Para a gente começar já falando de geografia, nada melhor do que entender um pouco sobre a geografia em si, né? Como vocês estão vindo aí do quinto ano, vocês tiveram uma visão muito geral, né? Praticamente mais superficial sobre a questão da geografia e sobre outras disciplinas, outras ciências. Mas agora nós vamos focar bastante, né, na ideia de compreender o mundo que a gente vive. A geografia é uma ciência muito importante, né, quando o quesito é entender o espaço que a gente vive, é entender de onde viemos, para onde vamos, né? A geografia ela fornece subsídios para a gente pensar o lugar, né, do porquê que nós estamos aqui e como funcionam as coisas, né, nesse mundo aí. Então vamos lá. Para isso a gente vai entender um pouquinho sobre a ideia, né, da geografia e trabalhar com os conceitos. A geografia ela trabalha com conceitos, são ideias que vão nos ajudar a entender como que funcionam as coisas, né, ao nosso redor e ao redor do mundo. Vamos lá. Eu vou diminuir aqui um pouquinho, para mim ficar menor um pouco. Aí, tá bom. Pessoal, primeiro que a geografia é uma ciência humana. Ela vai nos ajudar a entender, né, principalmente o espaço nosso, do ser humano, a nossa sociedade. Ela trabalha de uma maneira crítica, né, para a gente poder questionar os acontecimentos. E outra coisa, ela busca compreender os fatos que afetam diretamente a nossa vida, né? Até então, tudo ocorre de uma maneira normal para a gente. Muitas vezes a gente não pergunta o porquê das coisas, mas tudo ocorre dentro de uma lógica, né? Então, a geografia, a partir de agora, vai nos ajudar a compreender como as coisas funcionam, né? O que há por detrás e vai nos alertar a ter um ponto de vista que vai nos ajudar a ver coisas que a gente não via antes, sem esse conhecimento. Então, vamos lá. Primeira coisa é a gente entender a origem do nome, né? Geografia. Geografia que ela vem do estudo das palavras, né? Que a gente chama de etimologia. Ela é a junção de duas palavrinhas, que é geo, né? Que significa terra. Deixa eu colocar uma canetinha aqui. Geo significa terra e grafia, ou graphen, né? Ambas vêm do grego, né? Boa parte de origem de palavras brasileiras ou de várias outras palavras, elas têm origem derivação do grego. E esse termo, ele praticamente foi criado pelo geógrafo Eratóstenes, e bem antigo, hein? No século III a.C. Então temos aí, ó, geo, terra, e grafia, descrever. Então, pelo nome, nós temos a ideia de que geografia seria então a descrição da Terra, tá? Lembrando a vocês que a gente tem a Terra com letra maiúscula. Quando a gente coloca a Terra com letra maiúscula, estamos referindo ao nosso planeta Terra. Terra com letra minúscula, nós estaremos refletindo a Terra do solo, a Terra que a gente pisa, né? Então, vamos já deixar essa diferenciação. Vamos lá, deixa eu clicar aqui novamente para tirar essa. Vamos para o próximo slide. Ó, a geografia ela tem a função, né, de nos ajudar a refletir sobre o mundo, né? Ela vai. Qual que é o trabalho do geógrafo ou da pessoa que está estudando geografia? Qual que é a função da geografia? Ela vai nos ajudar a entender a sociedade e vai nos ajudar a entender os fenômenos da natureza e fazer uma associação, né, de como um influencia no outro. Para melhor exemplificar, nós temos aqui na figura de cima a sociedade, né? E temos na figura de baixo aqui alguns dos fenômenos naturais. E sem que a gente perceba, muitos desses fenômenos aqui, né, praticamente são fenômenos da natureza, independe do ser humano.
Mas alguns fenômenos, como por exemplo a questão do clima, hoje tem influência da sociedade, com a interferência humana, né, desmatando, ocupando o espaço que vive, a gente está acabando interferindo no ciclo natural das coisas, né? Vamos lá. Quem fundou a geografia foi praticamente o termo, foram os alemães von Humboldt e Karl Ritter. Esses dois praticamente filósofos da época, no século XIX, eles foram os primeiros a fundarem a geografia como ciência. Até o século XIX, todo conhecimento da geografia ele era visto dentro da filosofia, né? Mas somente a partir do século XIX, na Alemanha, é que a geografia ela surgiu como uma disciplina. Ela foi dada em universidades e escolas, né? E os fundadores foram esses dois alemães aí. Mas a geografia ela não vem só do século XIX. Ela já vem sendo, os conhecimentos da geografia, ela vem desde a época dos primeiros filósofos. E, por exemplo, temos aí alguns dos filósofos, né, que de certa forma contribuíram, fizeram alguma coisa que hoje a gente denomina como sendo da geografia. Como, por exemplo, o filósofo Heródoto, né, que ele descrevia as viagens que ele fazia, praticamente no século V a.C. Temos aí o Ptolomeu, que foi um cara que desenhou praticamente a Terra aí e colocou ela no centro do sistema solar, né? Nós sabemos hoje que praticamente o centro do sistema solar é o Sol. E temos aí o Batuta no século XII, que ele fez uma classificação climática da África, fez um mapa, fez um mapeamento determinando quais são os tipos de clima do continente africano. Temos o Copérnico, que já foi o primeiro aí a ter a ideia, foi no século XV, mais recente, em comparado aos outros, que ele teve a ideia do heliocentrismo, que o Sol que é o centro praticamente do sistema solar e que nós, a Terra e os outros astros, os outros planetas, que giram em torno do Sol. Diferente do Ptolomeu, que dizia que era a Terra que estava no centro e que tinha os planetas e o Sol que giravam em torno da Terra. A Terra era o centro ali praticamente do sistema solar. E a grande evolução também da geografia, ela se deu na época das navegações, quando começou o descobrimento da América, né, que eles tiveram que desenvolver diversos mapas e ter um conhecimento, né, da geografia para não ficar perdido no mundo, né? Imagina, atravessar o oceano e não se perder, né? Isso aí tem que ter um certo conhecimento. Então, qual que é o objetivo da geografia? O objetivo da geografia é compreender o mundo que vivemos. É praticamente conhecer o que a gente chama de espaço geográfico. Tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é o espaço geográfico também. Bom, é isso aqui, o nosso planeta Terra. Esse é o objetivo da geografia. Compreender todos os fenômenos, né, acontecimentos que praticamente fazem com que esse planeta ele funcione como um sistema integrado. É compreender todos os fenômenos, sejam eles humanos, sejam eles da natureza, e entender como é que eles interagem entre si nesse espaço aí. Tá? Esse espaço que a gente tem aí, a gente chama de espaço geográfico. Tá? O nosso planeta Terra ele é composto por um negócio que a gente chama de espaço geográfico. Bom, então o que é geografia? Geografia a gente pode definir o quê? Que é o estudo das relações entre o homem e a natureza mediada pelo trabalho, tendo como resultado o espaço geográfico. Ou, resumindo, geografia é a ciência que estuda o planeta Terra. Né? Como o nome diz, né? Terra, descrição da Terra. Só que a gente tem que entender que apenas descrever a Terra não é suficiente. Então, a geografia é a ciência que estuda o planeta Terra. Tá? Vamos lá. Como que funciona a pesquisa da geografia? Olha o tanto que é importante a questão da geografia. A geografia, ela funciona a partir da observação, localização, descrição e interpretação do local. E ela se pressupõe através de algumas perguntas básicas. Por exemplo, quando você está num local, num espaço, a primeira coisa que você se pergunta é o que é aquilo? Né? E para você saber o que é, você precisa observar. Então, o primeiro ponto é a observação. O segundo ponto é saber onde fica, né, aquilo que você está perguntando o que é.
Então aquilo ali já é a questão da localização. Localização é um fator importante para entender como é que funciona um local. Saber onde fica esse local sugere muitas explicações de várias coisas consecutivamente. Terceiro ponto, descrição, né? Como que isso funciona, né? O que é, onde fica e como que funciona. Então, aí tem a parte da descrição. E a última parte é a interpretação, né? O porquê, é a pergunta do porquê. Então, a geografia, né? Estudar geografia é se embasar nesse método de investigação, né? Que a gente vai trabalhar essas questões, né? Através dos conteúdos, para a gente poder compreender melhor como que as coisas nesse mundo funcionam, né? Vamos lá, vamos para o próximo. Para poder entender melhor, então, como que funcionam as coisas nesse mundo, a geografia ela trabalha com ferramentas, tá? Que a gente chama de conceitos. Esses conceitos que a gente vai trabalhar, eles vão ser fundamentais para a gente entender como que funciona todos os fenômenos, toda a ação humana praticamente no nosso planeta. A gente vai entender melhor. Dominando esses conceitos, que é o conceito de espaço geográfico, vou até marcar aqui, conceito de espaço geográfico, paisagem, lugar, território e região. Nós vamos estar trabalhando esses conceitos durante o ano e esses conceitos eles vão ser fundamentais para a gente entender como que funcionam as coisas, né? E o primeiro deles, e o mais, não vamos dizer que é o mais importante, mas o principal deles é o espaço geográfico. Então a gente vai conceituar cada um deles aqui. Primeiro, o que é o espaço geográfico? Espaço geográfico é a ação da sociedade sobre o espaço que se modifica, se organiza, né? Outra duas vezes aqui, se organiza por meio do trabalho e das relações econômicas. Vamos resumir isso aqui. Espaço geográfico é o local da ação humana, onde vivem os seres humanos, os animais, ou seja, o sujeito. E os seres vivos, praticamente, né? Melhor assim dizendo, que a gente vai chamar de sujeitos, eles agem sobre o que não tem vida, que são os objetos. Como, por exemplo, os rios, a terra, o solo, o vento, ocorre uma interação. Então, o espaço geográfico é o resultado da ação dos seres vivos, que são os sujeitos, com os objetos, que são os que não têm vida, mas que ambos necessitam um do outro para existir. Por exemplo, os seres vivos não vivem sem solo, não vivem sem água, não vivem sem ar. Então, eles coexistem dentro do nosso planeta. E é o que difere nosso planeta de outros planetas, né? Beleza. O segundo conceito que a gente vai analisar é o conceito de paisagem. O que é paisagem? A paisagem é um conceito importante. Por quê? Ele praticamente é o primeiro conceito que vai nos ajudar a entender o espaço geográfico, tá? Eu sei que o espaço geográfico é um lugar onde os seres vivos habitam juntamente com coisas que não têm vida. Mas como que eu vou analisar esse espaço geográfico? Para mim poder observar como é o espaço geográfico, eu preciso analisar o conceito de paisagem. O que é paisagem? A paisagem é tudo aquilo que nós vemos, praticamente até onde a nossa vista alcança, até onde eu consigo enxergar, a gente chama de paisagem, tá? Quando você anda pela rua, quando você vai para a escola, aonde você anda, você está deslocando no espaço geográfico, tá? E a maneira como você vê as coisas e você percebe elas, isso é chamado de paisagem. A gente acostumou muito falar, quando fala paisagem, a gente já coloca na cabeça que a ideia de paisagem do senso comum, que tem que ter um lugar bonito, um lugar feio, praticamente, essas qualidades aí para ser paisagem. Mas paisagem é tudo aquilo que eu vejo e percebo no espaço, tá? Professor, mas o lixão é feio, é paisagem? É paisagem. Ele está no espaço geográfico. Se você vai lá e analisa onde está o lixão, por exemplo, de uma cidade, não vai deixar de ser uma paisagem, porque a paisagem é tudo aquilo que eu percebo, seja vendo, seja ouvindo, seja cheirando, né? No lixão a gente vai perceber bem o espaço pelo odor, né? Tudo isso é paisagem, né? E a gente tem, a paisagem é importante porque ela mostra como o espaço está e nos ajuda a perceber como aquele espaço ele evoluiu ao longo do tempo. Nós temos basicamente dois tipos de paisagens: paisagens naturais e paisagens culturais, artificiais.
A paisagem natural é aquela que o ser humano não mexeu. A gente tem, por exemplo, alguns lugares aí que vocês estão vendo aí, ó, a questão de algumas chapadas, alguns morros, oceano, cachoeiras. Esses são lugares que não precisa do ser humano, né? O ser humano não teve interferência, ou se teve interferência foi pouca. Segundo tipo de paisagem, né? Praticamente já tem a paisagem cultural. A paisagem cultural ela se divide em duas, em paisagens rurais e paisagens urbanas. A paisagem rural é aquela da zona rural, é onde a gente tem a questão do campo, é o lugar onde tem as fazendas, plantações, e a gente não tem uma grande concentração de casas e pessoas, né? E temos as paisagens urbanas, que a gente tem uma grande aglomeração de pessoas, né, que vivem em sociedade, e praticamente a gente tem o que se destacam grandes construções, né? E um fluxo muito grande de pessoas e automóveis, e a paisagem ela é mais transformada, né? A gente vê poucos elementos naturais, né? São praticamente elementos que a gente vê que foram criados pelo ser humano, tá? O outro conceito aqui de geografia que a gente vai trabalhar é a ideia de lugar. Lugar, ele possui praticamente o quê? Lugar corresponde ao local que possui um significado, onde são vividas as experiências e por isso o ser humano se identifica com ele, pois existe uma relação de afetividade. Praticamente o lugar, praticamente é o espaço que a gente vive, tá? O lugar é aquela porção do espaço aonde a gente se familiariza e que possui elementos familiares com relação a nós. Por exemplo, a casa, a rua, a escola, o bairro, melhor dizendo aqui, ó, tem uma imagem aqui, uns meninos brincando na rua. Isso é o lugar. A ideia de lugar é uma porção no espaço. O lugar é importante porque, à medida que você muda de lugar, você tem paisagens diferentes. E se você tem paisagens diferentes, você vai ter um espaço geográfico diferente. Outro conceito importante é o conceito de território. O conceito de território e região nós vamos trabalhar mais profundamente, né? Vai aprofundar mais no 7º ano, quando a gente for trabalhar o território brasileiro, a gente vai trabalhar a questão das regiões brasileiras. O território é uma área do espaço onde a gente tem um domínio sobre ele, tá? Por exemplo, vamos voltar à questão aqui do lugar. Deixa eu voltar um slide aqui. O lugar, qual que é a diferença do território com o lugar? Um lugar, ele pode ser um território ou não. A partir do momento em que a gente tem um domínio sobre aquele espaço, esse espaço passa a ser denominado território. Por exemplo, em geral, esse território ele pode ser delimitado ou não, dependendo da questão do poder. Por exemplo, a questão da casa, né? Cada um tem sua casa, mora numa casa específica e tem os muros delimitando ali aonde é o lote da sua casa. Para que tem aquele muro ali? Para delimitar até onde vai a questão do seu poder, tá? É a ideia de posse. Território, basicamente, ele se refere à nossa capacidade de ter uma dominação sobre aquele espaço, sobre aquele território. Olha o cachorro, por exemplo. Nós demarcamos território, né, fazendo muros, né, delimitando ali. Mas o cachorro, por exemplo, como que ele demonstra o seu poder no lugar? Ele vai lá e faz o xixi no poste, para demonstrar que ali é o território dele, que ele domina aquele espaço. Se chegar outro cachorro lá e quiser interferir no território dele, o que o outro cachorro faz? Vai lá e faz xixi por cima para mostrar que ele quer dominar o território. Aí a gente sabe o que acontece. Aí começa aquelas brigas de cachorro na rua, né? O leão é desse jeito também. O leão delimita o território dele, né? Faz o xixi lá. Mas nós, seres humanos, não delimitamos dessa maneira, né? Imagina, se fosse igual os cachorros aí. Você vai ter que fazer xixi em torno da casa para delimitar lá o território com o vizinho? Não. Ainda bem que o pessoal faz muro, né? Então, assim, território é uma área do espaço que a gente tem um poder. Quando a gente anda pela cidade, a gente vê várias casas, então são vários territórios dentro, né, da cidade. Vamos lá. Outro exemplo de território aí, a questão dos índios. Por exemplo, gangues, né, dentro de uma favela, cada um domina uma parte da cidade ali. Aquilo ali são disputas territoriais. O território ele pode ser pequeno ou ele pode ser grande. Tá? Ele pode ter conflitos ou não. O espaço geográfico é uma área de conflitos, né? E
por último aqui a ideia de região. Região, pessoal, é basicamente uma junção de territórios, tá? Uma área do espaço aonde se agrupam aquelas partes do espaço de acordo com características em comum. Vamos supor aqui, sei lá, Rubiataba tem características em comum com Nova América, então eles vão formar uma região. Itapaci tem uma área em comum com Nova Glória. Vão se juntar as duas ali, porque elas são semelhantes em alguns aspectos e vão formar outra região. Então, o que é região? Estou dando só um exemplo aqui supérfluo, mas o que é região? A região são áreas do território que têm características em comuns. Essas áreas podem ser características culturais, podem ser características naturais, características econômicas, sociais, e que agrupam. Por exemplo, o caso do Brasil. O Brasil tem 5 regiões, de acordo com o IBGE. Tem a região norte, temos a região norte, temos a região nordeste, a região centro-oeste, sudeste, região sul. No caso aqui, cada uma dessas regiões tem uma quantidade de estados. Por exemplo, a região centro-oeste aqui, que é onde está o estado de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, eles foram agrupados de acordo com algumas semelhanças. Tá? A questão de território e região, nós vamos trabalhar mais aprofundados mais para frente. No começo agora nós vamos trabalhar a ideia, alguns conceitos em geral, principalmente de paisagem e lugar. Deixa eu tirar essa canetinha aqui. Bom, eu vou estar colocando para vocês aí um link de um texto em um vídeo, depois eu quero que vocês acessem. E para a aula de hoje eu gostaria que vocês apenas fizessem essa atividade aqui, Através do que foi apresentado nessa aula, faça um resumo em seu caderno abordando os principais temas da aula. Vocês vão observar o que eu falei, cada um desses temas aqui, e vão fazer um resumo falando um pouquinho sobre cada um desses temas. Para isso, deixarei um vídeo também e deixarei um link para vocês acessarem o texto, tá bom? E estarei à disposição para poder estar tirando as dúvidas, tanto no grupo, quanto também no meu número lá em particular, vocês podem estar me mandando. Tanto no número privado quanto no grupo, vocês podem estar me mandando para poder me questionar. Beleza? Então, tudo de bom e vamos lá.